Olá pessoal, tudo bem com vocês? Com a gente tudo bem, graças a Deus. Com Cristo no barco tudo vai bem, né? E hoje eu tô colocando aqui um filé de peito de frango para cozinhar, para nós fazermos empada. Eu tenho aqui 1 quilo de farinha de trigo. Aí eu já vou pesar também 500 gramas de banha de porco. Pode ser também manteiga, margarina, a mesma quantidade. 1 colher de sopa de sal, 16 gramas. E aqui eu já coloquei a farinha numa bacia, a banha, o sal e um guaranazinho, aquela pitulinha de 237 ml. E vou começar a misturar isso aqui. É só mesmo misturar para agregar os ingredientes, porque a gente não quer que desenvolva o glúten, né? O que dá elasticidade à massa, que nós queremos essa massa bem macia e bem assim quebradiça. Então, quanto menos a gente amassar, melhor. Vamos só misturar. Lembrando que tudo que eu mostro aqui como renda extra é porque nós fazemos para venda também. De hoje é para consumo próprio, é aqui para casa mesmo, não é para vender. Mas são receitas que são testadas e dão muito certo. Aqui já misturamos tudo e vou colocar num saquinho e colocar na geladeira. Eu tenho aqui também chimichurri, alho, cebola, cebolinha, colorau e sal, que vamos estar usando, né, para fazer o recheio. Primeiro eu coloquei um pouquinho de banha na panela, coloquei o alho até dourar, depois coloquei a cebola e coloquei água, a água do cozimento do peito de frango, e vou deixar essa cebola cozinhar com o colorau, juntar o chimichurri e vamos deixar cozinhar um pouco, ferver um pouco. Aqui eu já coloquei todos os ingredientes que era para colocar e ficou assim. Aí coloquei 700 ml de água, juntando com o do cozimento do peito de frango. Aqui eu já deixei ferver esses ingredientes que eu pus na panela, os temperinhos. Acrescentei 3 colheres de sopa de farinha de trigo para fazer aquele cremezinho para colocar no peito de frango desfiado, porque a maioria das pessoas faz uma empada seca e eu não gosto, eu gosto do recheio dela bem molhadinho. Os meus clientes também gostam dele molhadinho e cremoso, fica um recheio bem diferente. Misturei aqui a cebolinha e vou deixar esse cremezinho esfriar um pouquinho. Enquanto isso, eu já tirei o peito de frango, já escorreu, e eu já vou processar. Coloquei tudo no processador, se não tiver também pode fazer à mão mesmo, que também dá um resultado perfeito. Aqui eu já vou colocar o peito de frango, né? Misturar bastante até que fique tudo bem agregado. E você vai mexendo até que dá aquela cremosidade. E eu acrescentei também 2 envelopinhos desse temperinho de carne que eu mostrei aí. E misturei e ficou esse recheio cremoso, bem gostoso. Aqui eu tenho essas forminhas, eu tenho a maiorzinha, né? A grande, a média e a pequenininha, porque às vezes encomendam para as festas e eu faço as pequenininhas também, mas para venda eu faço mais a grande e a média. Eu já tirei também da geladeira a massa que ficou lá, né, descansando enquanto eu fazia o recheio, e já vou começar a fazer as empadas, colocar a massinha no formato, né, já na forminha, para colocar o recheio e cobrir. Aí eu faço dessa forma. Existem várias
forma de fazer, mas eu gosto de fazer desse jeito. Aí você pode pegar uma quantidade generosa do recheio, colocar, porque a empada é a grande, é a maior. Aí a gente vai colocando uma por uma, até ficar na quantidade adequada que a gente gosta. Eu gosto de fazer bem recheada, fica muito bom e o pessoal agrada bastante. Aqui eu já vou terminando de colocar o recheio. Eu não faço muitas de uma vez, eu vou fazendo de pouco a pouco. Eu abri uma sacolinha de plástico, coloquei a massinha dentro e estou abrindo com o rolo por cima do plástico, que é para fazer a tampinha da empada, para cobrir o frango, né, o recheio. Esse recheio que eu tô fazendo, que eu fiz, foi de frango simples mesmo, ficou uma delícia, mas é um recheio simples. Eu não quis colocar mais nada para facilitar para eu estar mostrando, mas você pode fazer a seu gosto, o recheio da sua preferência. Pode ser frango com catupiry, com milho, azeitona, pode ser bacalhau, qualquer recheio que você colocar nessa massa vai ficar perfeito, porque ela é muito gostosa. E sem contar que tem muita gente que não tem tolerância, né, a muitas misturas como leite e ovos. Essa massa, ela só tem o glúten, né, assim, que as pessoas às vezes são alérgicas, mas fora isso ela não tem mais nada. E olha só que belezura de empada que já está sendo feita, que já ficou pronto. Aqui, antes de colocar no forno, eu passo gema de ovo nela, para poder ela ficar bem douradinha assim, ó, depois de assada. Ela fica com uma coloração linda, maravilhosa. É muito boa essa massa, muito boa mesmo. E aqui eu já tirei, né, das forminhas. E já tô fazendo. Se eu fosse entregar fosse vender, eu entregaria dessa forma aí, ó, porque eu tenho, né, as forminhas de alumínio para assar, e eu coloco nessa embalagenzinha de papel para tá vendendo, para entregar, para a pessoa não sujar a mão quando for comer. E olha que lindeza que fica. Uma delícia essa empada. A massa é maravilhosa e combina com todos os outros recheios. Olha para isso. Você não tem noção do sabor que tem, como é gostoso, a maciez e esse recheiozinho cremoso. Aqui eu já terminei tudo, de fazer tudo. Renderam 36 empadas grandes, que aqui na minha região eu vendo por R$5 cada uma, e o resultado é esse, muito bom. Eu vou deixar na descrição todos os materiais que eu gastei e você vai ver que é uma boa fonte de renda extra. Muito obrigada a você que já está conosco, nos acompanha. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço.